Olá pessoal, boa tarde. Então, a gente vai dar sequência à nossa atividade, né, às nossas atividades, à nossa disciplina de gestão financeira. Então, hoje tem uma novidade, uma pequena novidade, que a gente vai usar esse material aqui ao invés do outro que nós estávamos usando até então. Nós talvez vamos usar ele tanto para essa quanto para a próxima aula, mas a gente também vai voltar a usar aquele outro material. Em relação a esse, depois eu vou colocar lá é, na, né, no Siguema para vocês terem acesso a ele, ok? Então, é, nessa parte de hoje, né, eu queria trabalhar com vocês mais uma ideia específica sobre o papel do administrador financeiro dentro de uma determinada corporação. Nós já estudamos alguns elementos em relação a isso, mas nesse material aqui, né, essa questão fica muito mais clara. Então, por isso que eu resolvi trazer a ele aqui para vocês. Então, a ideia é o seguinte, né? Como ele inicia aqui, né? A ideia de um administrador financeiro, né, é ele ser incumbido, né, ou seja, ele ter a responsabilidade de, né, maximizar o preço de uma empresa enquanto mantém o risco no mais baixo nível possível, né? Então, qual seria a ideia por trás desse processo de maximização de uma empresa, né? Então, a primeira coisa é fazer com que aquela corporação ela seja uma corporação lucrativa, ou seja, que ela permita, né, que se permita uma margem de contribuição que seja capaz, né, de remunerar todos aqueles custos de produção e ainda gerar um valor excedente que remunere o capital investido na empresa. Então, o lucro seria a remuneração do capital investido, né? Então, essa é uma primeira prerrogativa. Além do mais, é necessário a valorização desse capital, a expansão desse capital, que é exatamente isso que ele está dizendo aqui: maximizar o preço de uma empresa, ou seja, maximizar o seu capital ou também o seu valor de mercado. Então, né, dentro de uma corporação, né, você precisa ajustar esses três elementos, aliás, esses dois elementos, né, a questão da manutenção de uma taxa de lucratividade que possa remunerar, né, satisfatoriamente o capital e também fazer com que esse capital, né, cresça. Ao mesmo tempo, você precisa manter o risco, né, no nível mais baixo possível. Então, toda a atividade econômica, seja ela qual for, ela tem algum risco inerente. Algumas atividades elas têm um risco maior, outras têm um risco menor, mas de modo geral, todas têm algum tipo de risco associado. Então, o processo de produção, seja ele qual for, tem algum tipo de risco, né, nesse processo. Então, os capitais eles correm, né, algum tipo de risco, seja qual for a atividade produtiva. A ideia é manter esse risco o mais baixo possível. Aí você pergunta, mas Evânio, o que seria especificamente esses riscos? Bom, o primeiro risco que se trata aqui é a ideia do prejuízo, né? Então, toda atividade econômica ela está sujeita a ter um prejuízo. Então você pode ter uma situação em que você tenha um prejuízo ali na sua corporação. E o que seria basicamente a ideia do prejuízo? É quando, né, a margem de contribuição não é suficiente para remunerar os custos do processo de produtivo. Ou seja, ao invés de gerar uma remuneração, né, ao invés de gerar um lucro que remunere o capital, o prejuízo ele é o contrário, ele absorve, né, mais capital. Então, ao invés de você, né, remunerar ao capital, ou seja, né, de você expandir o capital, você na verdade está diminuindo esse capital. Então, eventualmente, no cenário de longo prazo, essa empresa provavelmente deixaria de existir, ou seja, ela entraria em falência. A falência seria, no caso, a morte, vamos dizer assim, de uma empresa ou de uma corporação qualquer. Entendeu? Então, seria mais ou menos, né, essa ideia. Uma outra coisa, né, essa é a ideia principal, né, o risco como um fator de prejuízo, mas também é, ele pode estar relacionado a outros aspectos, né, isso mais especificamente do processo de produção. E a gente pode falar na ideia de risco mais atual, né, mais condizente com o momento que nós estamos vivendo, como por exemplo o risco ambiental, o risco social, né, enfim, né, todo o conjunto, né, de riscos, ou seja, de perdas, né, dentro
dentro do processo de produção ou com o processo de produção. Então, perdas sociais, perdas ambientais, perdas econômicas. Então, tudo que compõe essa ideia de perda, a gente coloca aqui dentro dessa caixinha que representa aqui o risco. Então, seu objetivo aqui seria fazer uma espécie de equilíbrio entre esses dois componentes, né? Ao mesmo tempo que você maximiza o valor de mercado, né, ou que você maximiza a taxa de lucro de uma empresa, né, você também mantém os riscos, mantém as perdas, né, sobre controle, né? Bom, né, nesse caso, dentro desse processo, você vai perceber que, né, para se fazer a expansão, né, do capital, novos investimentos precisam ser realizados. Então, você precisa, né, fazer novos investimentos, nem que seja para repor, né, as perdas do processo de produção, chamadas perdas naturais ou a depreciação do processo de produção. Então, quando você, por exemplo, compra uma determinada máquina, ela obviamente vai funcionar, mas com o tempo ela vai se desgastando, as peças, né, tudo aquilo vai, se desgastando, vai perdendo ali a sua capacidade. Você precisa fazer um certo investimento, nem que seja para repor, né, aquelas peças que ficaram faltando, um técnico para consertar um defeito, um técnico para fazer uma manutenção daquele equipamento, para que ele tenha uma vida útil maior, né? Ou então você comprar uma nova máquina, né, para produzir o dobro do que você produzia antes. Então, isso é a expansão. Você ou deve, né, investir no mínimo para manter o processo de produção como está, né, ou seja, manter o mesmo nível de produção, evitando, nesse caso, a depreciação. Né? Então, você fazer um investimento que pelo menos compense a depreciação, ou você fazer um investimento que vai expandir a sua capacidade de produção. Entendeu? Então, seria basicamente essa a ideia. Né? Então, nesse processo de você fazer esses investimentos, obviamente existem esses riscos associados. Né? Então, todo investimento, toda expansão de capital, ela também tem algum grau, algum nível de risco. E você, né, como um administrador financeiro, deve então calibrar, né, essas políticas de investimento de modo a maximizar esse risco ao mesmo tempo que permite a expansão, né, do capital. Bom, aí, aí aqui, né, uma coisa interessante, né, que ele coloca é o seguinte: dentro dessa questão, né, de minimização de risco e de expansão do capital, existem duas figuras que, em alguns casos, podem ter interesses diferentes: a figura dos credores e a figura dos proprietários. Os proprietários, eles podem estar interessados, né, no aumento do capital, enquanto que esses credores estão mais interessados no retorno do capital. Então, os credores, né, que são as pessoas que emprestam dinheiro, né, a uma determinada empresa, ao governo, a uma família, ou seja, a uma organização como um todo, elas esperam obter um retorno desse investimento. Elas fazem investimentos na esperança de obter um retorno. Esse interesse pode ser um pouco diferente do proprietário de uma determinada empresa, por exemplo, que pode estar mais interessado no crescimento desse capital, na expansão desse capital. Então, esses interesses às vezes não são tão coincidentes assim. Aí, como ele coloca aqui, no meio dos dois está o administrador. Então, o administrador ele estaria ali, né, no meio, né, ele seria uma figura que tanto deveria promover o crescimento do capital e assim novos investimentos serem feitos, né, como ele também deve permitir uma taxa de remuneração, ou seja, uma taxa, não é uma taxa de remuneração, uma taxa de contribuição, ou em outras palavras, né, uma taxa de lucro capaz de remunerar satisfatoriamente os credores, ou seja, as pessoas que investiram naquela companhia, que depositaram ali algum aporte de recursos, né? Bom, aí aqui, né, existe um esquemazinho sobre as atividades, né, do administrador financeiro. Então, né, como ele coloca aqui, diz que as atividades do administrador financeiro podem ser relacionadas às demonstrações financeiras básicas da empresa. Né? Suas atividades primárias fundamentais são
Então é importante isso aqui. Realizar análise e planejamento financeiro, tomar decisões de investimento e tomar decisões de financiamento. Então, basicamente, a ideia das atividades ou papel de um administrador financeiro assenta-se nesse tripé: realizar essas análises, né, do planejamento financeiro, tomar as decisões de investimento e tomar as decisões de financiamento. Aqui tem um, um, um pequeno balanço, né, uma representação de um balanço patrimonial com as características, do contábeis, né, de uma determinada empresa, isso que permite essa questão da análise, né, do planejamento financeiro. Então, nós temos o balanço de pagamentos e ele tem 4 contas ali principais que são usadas como indicadores, né, da saúde financeira de uma determinada corporação. Então, tem, né, o ativo circulante, né, que são todos aqueles, né, ativos, né, ou seja, todos os recursos, né, de uma determinada empresa, suas propriedades, né, que estão sobre formas de com algum grau de liquidez, né? Então essa liquidez ela é mais imediata, né? Os passivos circulantes, que são as obrigações de uma empresa e que também precisam ter uma liquidez em um determinado curto prazo, né? Em um prazo relativamente curto. Então os passivos circulantes, né? As empresas possuem também os ativos permanentes, que são, é, que são ativos, né, que são patrimônios, né, de uma empresa e que tem um grau de liquidez menor, né, ou seja, a empresa não consegue se desfazer deles tão rapidamente, mas eles são ativos. A gente pode colocar aqui um exemplo, um prédio de uma corporação, por exemplo. É difícil você fazer a venda rápida, né, de um prédio, mas aquilo é seu, aquilo é um ativo. Então, no caso, seria um ativo permanente, né? E também os chamados recursos permanentes, né? Então, seria a mesma ideia. Então, por exemplo, né, é, o patrimônio líquido, né, de uma empresa seria esses recursos permanentes. Eles entram aqui nesse lado, né, direito do balanço. Então, a ideia aqui, né, do, do balanço patrimonial é exatamente você fazer essa primeira atividade aqui, que seria realizar, né, as análises e o planejamento financeiro. Então, isso aqui é uma coisa que um administrador financeiro deve estar preparado para fazer, né, fazer a análise de balanços patrimoniais para se verificar a saúde financeira de uma determinada corporação. A partir dessa etapa, você começa então a definir todas as outras, né? Então, a parte de análise, né, do planejamento financeiro é uma parte central. Então, como ele diz aqui, ó, análise e planejamento financeiro diz respeito à transformação dos dados financeiros, de forma que possam ser utilizados para monitorar a situação financeira da empresa, avaliação de necessidades, né, de se aumentar ou reduzir a capacidade produtiva e determinação de aumentos ou reduções dos financiamentos, né, dos financiamentos, de aumentos ou de reduções dos financiamentos requeridos. Aí seu objetivo fundamental é avaliar o fluxo de caixa da empresa e desenvolver planos que assegurem os recursos adequados, que os recursos adequados estarão disponíveis, né, para o alcance dos objetivos. A gente falou muito desse aspecto, né, nas aulas anteriores, né, que é a questão, né, de que você deve estabelecer suas metas ou os objetivos, né, e que seu plano, né, financeiro deve permitir a, 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 a implementação desses objetivos, né, o alcance desses objetivos. Né? Então, e uma outra coisa que a gente falou que também era bastante interessante dentro desse contexto é que como ele diz aqui, né, os recursos precisam estar disponíveis para que cada objetivo específico seja alcançado. Então, que é aquela questão que a gente falou, né, quando a gente falou sobre o capital de giro. Então, vamos supor que eu tenha R$ 1 milhão para receber no final do ano, mas eu preciso pagar R$ 1.000 agora e eu não tenho dinheiro nenhum. Então vou receber R$ 1.000, R$ 1 milhão no final do ano, mas preciso pagar R$ 1.000 agora.
Então, apesar né, de eu, em tese, ter muito dinheiro, né, porque eu tenho um valor muito alto a receber no futuro, mas eu não tenho dinheiro agora. Então, agora eu sou simplesmente um devedor, entendeu? Então, é, esse R$ 1 milhão que eu ia receber no final do ano, para essa questão dessa dívida, não é tão importante assim, né? Porque eu não vou ter condições de pagar R$ 1.000, mesmo tendo uma perspectiva de receber um valor muito maior depois. Então, é, no mundo empresarial não seria tão interessante, né, essa questão dessa distribuição desigual de recebimentos e pagamentos. Então, o ideal é que em cada momento, né, existam os recursos disponíveis, né, os recursos necessários para se fazer cada compromisso, para se realizar cada objetivo. Bom, avançando aqui, a gente chega no planejamento, né, de tomada de decisão, né? Então, aqui, né, que é uma outra parte lá do tripé, né, que a gente apontou antes, né? Tomada de decisão, né, depois de ter feito esse contexto de análise. Bom, uma vez que você tem uma informações suficientes, né, da etapa anterior, ou seja, do processo de análise, você começa então a fazer seu processo de tomada de decisão. Então, uma vez que você identifica, né, a um determinado problema, né, você então toma executa um planejamento para se corrigir esse problema. Ou então, quando a partir da análise anterior, né, a partir da etapa anterior, que é a análise, né, do balanço patrimonial, a análise das informações contábeis, você define ali um objetivo. A sua ideia agora é então planejar, né, como esse objetivo vai ser alcançado. Então, como ele coloca, né, o planejamento para obter os melhores resultados deve ser flexível, permitindo estratégias alternativas para substituir os planos econômicos existentes quando os desdobramentos econômicos e financeiros divergirem dos padrões esperados. Além do mais, o planejamento financeiro envolve os prazos adequados dos investimentos a fim de evitar expansão excessiva e uso ineficiente de recursos. O uso ótimo dos recursos disponíveis significa explorar diferentes opções e selecionar aquela que resulte no maior valor total. Isso também significa obter meios efetivos de determinar quanto captar, né, a fim de reduzir os riscos financeiros. Então, aqui, né, percebam que existe uma questão que é de um equilíbrio, que sempre persegue, né, as decisões, né, dos administradores financeiros, né, que é a ideia de você fazer uma expansão daquele capital, né, como a gente já viu lá atrás, e essa ideia do risco. Então, ao mesmo tempo em que você deve ser agressivo na expansão do capital, você deve ter uma certa parcimônia, uma certa, né, paciência em relação à questão do risco. E o bom equilíbrio entre esses dois lados da balança, né, é o que caracteriza um bom planejamento financeiro, né, se vocês perceberem, né? Então, como ele coloca aqui no finalzinho, né, não adianta, por exemplo, você pegar uma imensa quantidade de recursos para fazer o investimento, para fazer investimentos além daquilo que você precisa. Porque quanto mais recursos você pega, mais riscos, né, mais riscos financeiros você se envolve. Então, o ideal é que se pegue simplesmente os recursos necessários para se realizar exatamente aquele objetivo que você se planejou, né, sem ir além, né, ou ir abaixo daquilo. Então, perceba-se que a ideia, né, do planejamento financeiro, ela se caracteriza aqui por uma ideia de um equilíbrio, né, que tanto permite a execução desses objetivos, mas também assegura-se que esses objetivos sejam alcançados com o menor risco possível, evitando-se essa questão do exagero, né, como ele diz aqui, ó, a expansão excessiva. Então, se você tem um crescimento muito rápido de um ativo financeiro, significa dizer que há um processo de especulação embutido ali, né? A gente chama isso de bolha. Então, quando um ativo financeiro cresce muito, mas muito rapidamente, há uma expansão muito excessiva dele, que não justifica, né, que não tem justificativa no aspecto da produção, então você tem ali uma expansão excessiva
de um determinado capital. Apesar disso ser uma expansão e isso aparentemente ser algo bom, mas na verdade não é. Uma vez que se tem uma bolha, né, financeira em relação àquele capital, na medida que essa bolha estoura, você também tem uma queda muito vertiginosa, né, desse capital, ou seja, você tem uma imensa desvalorização, né? Então essa oscilação extremamente abrupta, ela pode levar, por exemplo, à falência de uma determinada empresa. Então existem diversas empresas, diversos exemplos de empresas que tiveram expansões muito grandes, muito excessivas e depois na mesma velocidade entraram em falência. Então isso acontece por conta, né, de um planejamento financeiro desequilibrado, né, que foca mais na expansão dos ativos do que na gestão dos riscos. Então a ideia é permitir que esses ativos cresçam na maior velocidade possível, mas com todos os recursos, mas com todos os riscos, né, sobre algum grau de controle. Bom, por fim, né, ele completa aqui o tripé com as decisões de investimento. Né? Como vocês vão ver aqui, né, ele chama o investimento de a força motriz, né, da atividade empresarial. Na economia chama-se o crédito, né, que é o que permite o investimento, o crédito ou a poupança, né, que permite o investimento, como o oxigênio da atividade econômica. Então, a atividade econômica precisa, né, de fontes de financiamento para continuar se expandindo. Então, quando a gente imagina crescimento econômico, né, se imagina necessariamente uma expansão em algum grau do investimento. Então, especialmente no longo prazo. Né? No longo prazo, a ideia, né, do investimento é algo central. Então, você pode até ter um chamado crescimento de curto prazo, que é um crescimento que ele só usa a capacidade instalada. Então, vamos supor que você já tem uma determinada capacidade, né, de produção, você explora um pouco mais essa capacidade, você vai um pouco mais além, então você consegue aumentar a sua produção. Isso seria um aumento da produção de curto prazo, mas no longo prazo, para que você continuasse fazendo isso, necessariamente novos investimentos deveriam ser adicionados. Então, nesse processo de expansão, né, dos capitais, né, dentro da lógica capitalista de produção, a ideia do investimento desempenha um papel central. Né? Como ele coloca aqui, a força motriz da atividade empresarial é exatamente a ideia do investimento. Então, o investimento, eles né, são determinados aportes, né, que uma determinada companhia faz, né, para expandir, né, a sua capacidade, né, de produção, ou seja, expandir o seu nível, né, de capital no longo prazo. Então você faz um determinado investimento com a ideia de esperar um retorno, ou seja, um crescimento do seu nível de capital no longo prazo. Ele coloca, né, que essa questão do investimento, ela gira de acordo com essas ideias aqui. Ó. Então, com essas 4 ideias aqui. A primeira delas seria o capital de giro. Né? Aí ele coloca, né, seria os saldos de caixa, de duplicatas, né, receber, estoques, menos duplicatas a pagar, aí outras obrigações circulantes. O capital de giro, como a gente já falou um pouquinho nessa aula e também já falamos dele em algumas aulas anteriores, é, aqueles recursos, né, como o próprio nome já está dizendo, que permite o giro, né, que permite com que a empresa funcione, com que aquela corporação funcione no seu dia a dia. Então ela permite com que todas as suas obrigações sejam ali liquidadas, né, sejam ali, né, executadas, né, em cada momento certinho. Então naquele exemplo que eu falei anteriormente para vocês, né, de eu receber R$ 1 milhão no final do ano, mas não ter dinheiro para pagar R$ 1.000 hoje, né, quer dizer uma gestão desequilibrada ali do meu capital de giro. Né? Eu tenho obrigações para fazer agora, mas não tenho dinheiro para fazer isso agora. Então, nesse caso, o que era que eu precisaria fazer? Eu precisaria tomar, né, um empréstimo. Esse empréstimo é uma decisão de financiamento, ele é uma decisão de investimento, perceba? Então, eu teria que tomar, né, um determinado empréstimo para fazer a liquidação desse investimento. Então, aliás, dessa obrigação. Então, no caso aqui, eu estou fazendo um investimento em capital de giro. Né? Então, estou tomando empréstimos para fazer com que o meu capital de giro continue funcionando. Nesse caso, provavelmente não teria
grandes dificuldades, né, em adquirir esse empréstimo, uma vez que eu vou ter um valor suficiente, né, no final do ano para poder financiar, né, para financiar esse empréstimo. Então, no caso, para poder financiar esse investimento em capital de giro. Então, quando se fala em investimento em capital de giro, se fala dos recursos, né, que as empresas tomam, que as corporações tomam, para financiar essas despesas ali, suas despesas correntes. Ou seja, suas despesas, não nem suas despesas correntes, perdão, suas despesas, né, do dia a dia. Né? Outra questão dos investimentos está relacionada aos chamados ativos físicos, né? Que seriam terrenos, edifícios, maquinaria, né, e equipamentos, né, imóveis de escritório, equipamentos de laboratório, enfim, toda essa questão de materiais, né, de equipamentos, né, se coloca aqui nessa questão do capital físico. Então, as empresas tomam empréstimos, né, exatamente para poder financiar a expansão ou pelo menos a manutenção dessas estruturas. Então você, por exemplo, toma um empréstimo para você construir ou expandir um prédio, uma planta, né, produtiva de uma fábrica, ou então para reparar essa planta produtiva de eventuais depreciações com o tempo. Então isso acontece, né, para terrenos, para edifícios, para maquinaria, né, enfim, para todos esses aspectos aqui relacionados aos ativos físicos, ou seja, aqueles que são tangíveis, né, que você pode tocar. Né, a questão dos programas de gastos principais, a questão de pesquisa, né, de desenvolvimento de produtos e serviços, né, programas, né, de promoção e aquisições. Bom, uma outra parte fundamental aqui do processo de investimento é a ideia do processo de pesquisa, né, e também do próprio processo de desenvolvimento, né, que permite, né, a inovação. Então, a inovação ela vem muito associada a uma ideia de investimento. Então, a inovação, né, de produtos permite a manutenção daquelas corporações do mercado, né, e também o desenvolvimento de novos produtos, ou como ele coloca aqui, programas de promoção, né, para expansão de base de cliente, ou até mesmo de aquisições de outras empresas. Né? Uma empresa, né, investe quando ela compra uma outra empresa. Uma questão interessante, um exemplo interessante aqui, né, essas empresas que são montadoras de automóveis, né, elas estão com uma certa passando por uma certa transformação, né, de sua estrutura de produção. Essas bem tradicionais, né, a, como a Fiat, a Ford, né, a Volkswagen, então essas empresas que produzem esses automóveis no estilo tradicional. Então vocês percebem que elas estão por um processo de redefinição, né, de suas plantas produtivas. Ao passo que outras empresas, né, como por exemplo a Tesla, que é também uma montadora de automóveis, é uma empresa, né, de componentes tecnológicos, mas ela também é uma montadora de automóveis, ela está passando por um processo de expansão muito grande. O que acontece é o seguinte, porque dentro desse aspecto aqui, pesquisa e desenvolvimento, essas montadoras tradicionais, elas meio que ficaram para trás. Elas fabricavam um modelo de automóvel é, é, que usava somente combustível fóssil, né? E esse modelo, com o tempo, ele vai ficando obsoleto. Daqui a alguns anos, a gente falar em um carro que se move a gasolina, né, é necessariamente uma coisa antiga, uma coisa obsoleta. Então, em carros que são movidos a energia elétrica ou outros tipos de energia, outras fontes de energia, terão um padrão bem mais moderno. É mais ou menos isso que já está acontecendo agora. Em resumo, essas empresas elas não tiveram investimentos adequados em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, então elas acabaram meio que saindo do mercado. Provavelmente elas vão sair do mercado ou vão precisar mudar completamente suas plantas produtivas para um novo cenário no futuro, né? Quando o futuro chegar, né? O futuro sem carros movidos a combustíveis fósseis. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia de como essa questão de investimentos em pesquisa e desenvolvimento é algo importante. Além disso, ele ainda coloca o seguinte, ó, ele coloca, né, de acordo com as ideias de Helfert, 2000, realizar opções adequadas de investimento e implementá-la com sucesso é uma responsabilidade chave para a administração, então, que leva à geração de riqueza.
o novo investimento é um direcionador-chave, né, para as estratégias de crescimento, mas somente se as expectativas forem atingidas ou excedidas. Ao mesmo tempo, as empresas prósperas fazem avaliações críticas periódicas sobre como sua base de investimento, né, a carteira de títulos existente a carteira existente é diversificada, de modo a verificar se o desempenho e a perspectiva futura dos produtos, dos serviços e do segmento empresarial específico garantem um compromisso, né, continuado. Então, né, percebam que tem, como ele coloca aqui, né, a questão do investimento como sendo um elemento chave, né, dentro desse processo de expansão lá do capital. Percebam que a gente nunca deixou de falar sobre isso, né? Então, quando a gente, logo no início da aula, eu apresentei, né, a ideia, né, que seria né, o papel, né, de um administrador financeiro, e era exatamente essa questão, né, de se elevar ao máximo o preço de uma determinada corporação, né, ou seja, né, o capital, né, envolvido ali. Então perceba que em nenhum momento a gente deixou de falar disso, né? Então quando a gente fala aqui dos investimentos, como é dito aqui, isso é um elemento chave dentro desse processo de expansão, né, contínuo dos capitais, né, dentro da lógica de produção do capitalismo. Bom, é, para completar aqui, né, a gente vai tratar das questões, né, de financiamento. O financiamento, de modo geral, é como esse processo é custeado, então, como esse processo é bancado. Existem diferentes formas, né, diferentes maneiras de financiamento dentro do mundo empresarial, né, nem só dentro do mundo empresarial, é dentro das corporações econômicas, né, em todos os sentidos. Também em algum grau ou em um menor grau, né, os agentes econômicos eles precisam de uma fonte de financiamento. Então, uma família, uma empresa, o governo, então em algum grau, em alguma instância você precisa de alguma fonte de financiamento. Cada corporação, cada organização tem a sua forma específica de fazer, né, nem sua forma específica, as suas formas principais ou naturais de fazer seu financiamento. Então, por exemplo, uma família, ela provavelmente depende do trabalho, né, em grande parte, depende do seu trabalho, de suas capacidades, né, seja física ou psicológica, para realizar uma determinada função e essa função permite a ela uma determinada remuneração. Ou também ela pode se lançar dentro de um processo, né, capitalista, dominando, né, um meio de produção e esse meio de produção lhe traz algum nível de rendimento, entendeu? Então, em alguma instância, né, as famílias estão envolvidas ou em um processo ou em outro, ou elas são capitalistas ou elas são, né, trabalhadoras. E em qualquer caso, elas o fazem pela essa necessidade de financiamento, então financiamento do seu consumo. Então você vai trabalhar em troca de um determinado salário que permite com que você financie seu nível de vida. Do mesmo modo, uma família capitalista, ela se lança dentro daquele processo para obter uma taxa de remuneração, que nesse caso seria o lucro, que também permite a mesma ideia. Entendeu? Então, seriam as fontes de financiamento de famílias. As empresas, obviamente, da mesma forma. As empresas elas vão precisar, né, de ter seu financiamento próprio, que são seu lucro reinvestido, então elas estão dentro de um processo de produção, geram um determinado excedente, parte desse excedente é reinvestido, ou seja, o financiamento ele é próprio da empresa, né, ou seja, ele é um autofinanciamento, ou também com financiamento de terceiros, né, então as empresas elas adquirem, né, investimentos, né, no mercado, né, então tomando, né, empréstimos ou vendendo, né, uma parte, né, do seu capital sob a forma de ações. Do mesmo modo o governo tem uma série de mecanismos para se financiar, né, tributos, né, poupança interna, né, com os títulos públicos. Então existe uma série de mecanismos que o governo utiliza para se financiar. Inclusive um deles é a chamada senhoriagem, né? A senhoriagem é uma forma de financiamento
que vem do fato de você emitir o dinheiro, né? Então o governo, o real, né, a nossa moeda, é emitida pelo governo, né? Então uma parte dessa emissão de moeda, esse processo, essa capacidade de emitir moeda, ela gera uma receita, uma parte da receita do governo, que é a chamada senhoriagem. Então existem diversos mecanismos de financiamento, né, das corporações. E cada uma dessas fontes de financiamento, dessas formas de financiamento, também tem algum risco, né, algum risco envolvido. Dentro desse processo aqui de tomada de decisão,